Eu sei que vocês só de me verem com essa touca do Cartman, vocês não aguentam mais. Esse tá sendo o terceiro episódio seguido em que eu tô usando essa touca e o assunto é relacionado ao universo de South Park. Mentira, porque teve o episódio do verão que mudou minha vida no meio. Mas enfim, eu tenho que parar de gravar os episódios Fala Fala Kami Kami na quinta-feira, porque sai o episódio novo de South Park e aí a única coisa que fica na minha cabeça é falar sobre South Park. E eu sentei hoje, tipo, eu quero voltar a postar vídeo toda sexta. O que eu vou falar sobre? South Park. Mas, diferentemente dos outros vídeos em que eu tava falando sobre os episódios ou sobre notícias relacionadas com os episódios, esse vídeo vai ser sobre um assunto um pouco diferente, já que eu vou estar falando mais da cultura fandom de South Park, mais ou menos. Em específico, falar sobre o chip Kaiman. Se você não sabe nada de South Park, é o chip do Eric Cartman com o Kyle Broslovsky. Vou botar as fotos na tela pra quem não sabe nada de South Park, em que eu tenho opinião que na minha cabeça não era polêmica, mas aparentemente é polêmica, em que eu não suporto esse chip. Mas pra começar, primeiro, quem é essa garota que tá falando porque ela não é Kami Kami? Pois é, gente, o que aconteceu? O que tá acontecendo com o meu cabelo? Finalmente, eu vou fazer uma especial de 10 mil inscritos no canal Kami Kami. E aí, gente, muito obrigada pra todo mundo se inscrever. Se você clicou nesse vídeo e é o seu primeiro vídeo, eu não sou assim, tá? Eu tenho cabelo cacheado. Mas eu sequei meu cabelo com secador hoje, porque amanhã eu vou estar finalmente descolorindo a minha mecha pra gente depois. Domingo, sim, a votação vai ser domingo, escolher a minha próxima cor de cabelo. Então, eu queria que vocês participassem desse momento tão especial comigo pra celebrar o canal ter batido 10 mil inscritos, e essa votação vai acontecer no Instagram. Então, mesmo se você nem me conhece, caiu aleatoriamente nesse vídeo, porque não me seguir no Instagram, Kami Kami Live, todas as minhas redes sociais é Kami Kami Live, e vai ser o primeiro link na descrição. Então, segue lá pra gente. Domingo dia... Que dia vai ser domingo? Pera aí, hoje é 25. Ah, sério? Gente, que ódio, meu interfone tocou no meio da gravação. Logo esse episódio que eu quero fazer com o mínimo de corte possível. Enfim. Eu não lembro o que eu tava falando, mas se vocês querem participar da votação da minha próxima cor de cabelo, me siga no Instagram, Kami Kami Live. Tá. O que eu quero falar nesse episódio? Primeiro, se você não assiste South Park, não tem problema que você vai entender tudo que eu vou falar nesse vídeo, nesse Fala Fala Kami Kami, em que você conversando, tendo uma conversa que vai ser uma conversa sobre chips no geral, do que especificamente South Park. Apesar que esse episódio que saiu anteontem, né, passa no Comedy Central, que o episódio de South Park da nova temporada, sempre quando estreia, passa primeiro no Comedy Central e depois vai pra serviços de streaming, e eu queria... assim, acabar com a Paramount, porque eu acho um absurdo que aqui no Brasil os episódios não saem no dia seguinte, como são nos Estados Unidos, demora alguns dias pra sair, aí acaba que eu vejo os episódios pirata, sendo que eu pago o negócio pra ver South Park, sabe? Que ódio, enfim. Vou prender meu cabelo porque eu não aguento mais, gente, tá me irritando muito esse cabelo, que nem tá alisado, né? Eu só sequei com o secador, tá todo ferrado. Horrível, gente, esse é o episódio mais... aleatório da face da Terra, mas já é quinta-feira, tipo, não, eu tenho que postar toda sexta, então estamos aqui. Mas eu queria conversar sobre chips, porque a cultura de chip em qualquer fandom, falando de cultura de fandom no geral, é algo que vai sempre estar presente, independente da mídia que for, e obviamente que o South Park não seria diferente. Já tem toda essa discussão sobre... chips em South Park, se faz sentido ou não faz, se é errado ou não é. Ai, o que tá acontecendo? Se é errado ou não é ter chip, né? Chipar personagens de South Park, já que a grande maioria dos personagens, a gente tá falando das crianças, tem 8, 9, 10 anos. Eu nunca sei exatamente a idade das crianças em South Park, já que eles envelheceram em algum momento, que começou na quarta série. Eu acho que começou na quarta série e foi pra quinta série. Quanto é esse ano, eu não sei se é quarto ano, quinto ano.
Não, é terceiro ano, quarto ano. Começou o terceiro ano, foi pro quarto ano, mas já tá preso no quarto ano há muito tempo. Então, eu não faço ideia quantos anos tem as crianças em South Park. Mas independente, são crianças, criança mesmo, nem pré-adolescente é criança, e tem muita essa discussão. É errado chipar esses personagens? Tipo, enfim. Mas eu nem tô focando tanto nisso, já que eu acho essa discussão meio que uma perda de tempo quando o assunto é South Park. Se fosse crianças, no geral, até entenderia. Meio estranho você tá pensando no relacionamento romântico de crianças, mesmo que, tipo... as pessoas, quando trazem esses argumentos, pensam mais muito na sexualização de crianças, sendo que eu não acho que isso é o caso na grande maioria das pessoas que tipo, acha o chip de tal criança bonitinho, mas mesmo assim você tá pensando na vida romântica de crianças, não deixa de ser estranho, mesmo não falando sobre a sexualização de crianças. Eu nem queria estar falando sobre isso, nem sei porque eu tô falando disso. Mas o que eu queria falar é especificamente sobre o chip Kaiman, do Cashman com o Kyle, porque uma das minhas maiores descobertas quando eu comecei a interagir com o fandom de South Park, porque eu assisto South Park desde criança e eu sou velha, então eu já tô nessa há muito, muito, muito tempo. Mas 2023 foi quando eu realmente voltei a assistir South Park. Tipo, vou assistir o lançamento, vou acompanhar a temporada, ver cada episódio por semana, sendo que antes eu nunca fiz isso, eu via aleatoriamente, eu nunca sentei e via uma temporada direta, às vezes eu via episódios diretos, tipo, quando era episódios especiais, tipo a saga dos super-heróis ou Imagination Land, essas coisas assim eu via, mas eu nunca acompanhei South Park, eu via, tipo... episódios aleatórios que eu queria ver, que eu não queria ver, eu não sentava e via uma temporada, mas em 2023 eu fui, tipo, não, dessa vez eu quero realmente acompanhar, e eu acho que foi uma temporada muito boa pra voltar a fazer parte dessa comunidade, nem fazer parte, né, nem voltar a fazer parte, mas assim, estrear, fazer parte dessa comunidade de fãs de South Park, já porque foi a minha primeira vez em 2023 realmente interagindo com os fãs de South Park, porque antes eu sabia que o fandom existia, eu já tinha visto muitas fanarts de coisas de South Park, e eu via, tipo, de longe, às vezes aparecia no meu Tumblr, aparecia, sei lá, e tal, rede social, mas eu não tinha ideia de como funcionava lá dentro. Por exemplo, um momento que eu lembro muito claro foi quando teve o episódio do Tweek e do Craig, que explodiu, assim, tipo, a comunidade de South Park explodiu muito pra além, porque tava todo mundo muito feliz, tipo, caraca, o time de South Park realmente acompanha o que a gente faz, tipo, eles sabem do chip, sabem das coisas, e foi meio que aí a primeira vez que eu parei pra pensar, tipo, caraca, realmente tem muito esse lado de cultura de chip em South Park, que na minha cabeça até então era uma mídia que não teria tanto essa cultura, já que é sei lá, é um show de sátira, de paródia sobre política e problemas do mundo e dos Estados Unidos, porque o lado fandom, tipo de cultura de chip e fanfic e fanart seria tão forte, sabe? Mas aí eu percebi que, tipo, South Park vai muito pra além só da questão de sátira, então faz todo sentido, ainda mais que é uma série que já tá rolando há tanto tempo, os personagens tiveram tanto... Eu nem diria que é... Como é? Quando o personagem evolve, eu esqueci o termo exato disso. Eu nem diria que é tanto isso, mas os personagens têm tanta evolução, né, de como eles interagem com os outros. Então é claro que essa cultura de fandom também existiria em South Park, mas o momento mesmo que, tipo, realmente eu comecei a entender o que estava acontecendo foi em 2023, que eu comecei a interagir com os fãs de South Park no TikTok, que eu nunca interagi em lugar nenhum. Eu nem sei onde eles ficavam antes. Eu acho que era o Tumblr, como todo mundo, muito provavelmente. Mas eu não tava lá pra dizer. Eu tava no Tumblr, mas não do lado de South Park. Então, em 2023, eu nunca vou esquecer, quando começou a aparecer pra mim TikToks de pessoas que chapavam o Cashman e o Kyle. Porque no início, assim que começou a aparecer, eu fiquei tipo... Nossa, é um chip... piada, muito engraçado, porque o meu cérebro não conseguia imaginar que realmente pessoas olhavam pra esses personagens e falariam: é isso, é o meu chip, é o meu one true pair, é eles que eu vou shippar. Só que aí depois eu descobri que tem uma comic que é muito famosa, em que é uma comic deles adolescentes, em que eu acredito, eu nunca li, não sei, acredito que o casal principal dessa comic é o Cartman e o Kyle,
E essa comic é muito popular e esse chip é muito popular tanto por conta dessa comic, mas também, no geral, é um dos maiores chips mais populares de South Park. E, sinceramente, antes de 2023 me falassem isso, eu nunca ia acreditar, porque é literalmente um chip que nunca passou pela minha cabeça. E eu vou explicar por quê. Se você nunca assistiu South Park, agora você vai entender porque, pra mim, como, sei lá, uma pessoa mais velha do que as pessoas que estão no fandom, pra mim me chocou tanto. Tá. Como eu explico isso? Tipo, obviamente por ser um desenho que retrata o Fundamental 1, o Fundamental 1, Elementary School, vai falar de relacionamentos, porque tem essa fase da escola que é tipo namoradinha, que não é um relacionamento de verdade, porque vocês são literalmente crianças, mas isso acontece, então faz todo sentido ter momentos da série em que tem casalzinhos bonitinhos pra... Sempre tem, né, um plot envolvendo, tipo, namorado e namorada. Porque é coisa de criança, é engraçado. Mas aí, os casais que já foram canônicos ou são canônicos, o mais famoso é, obviamente, o Stan e a Wendy. E tem vários outros casais. Tem quando o Cartman namorou a Bruh. Nossa, muito fã fake. Eu esqueci o nome da menina. Ela é um personagem muito icônico, mas ela não aparece há muito tempo. Heidi. Eu lembrei antes de eu pesquisar, tava escrevendo Cartman ainda. Quando o Cartman namorou a Heidi e o Kyle já teve o infinito número de namorados, o Kenny já teve vários namoradinhos também. O problema não é fazer esse assunto de crianças namorando, mas como eu explico o quão caótico pra mim, enquanto não faz sentido, eu fiquei em choque, porque eu tô falando disso nesse episódio Fala Kami Kami, esqueci de explicar. Porque Kaiman hitou muito essa hashtag e manda gente fazendo conteúdo sobre esse chip no Twitter hoje o dia inteiro, porque no o último episódio da nova temporada de South Park que saiu anteontem, um lado, né, da história do plot desse episódio era com o Kyle e o Cartman, que é uma mecânica, tipo, eles são dois personagens que sempre fazem episódios com eles, e eu não sei porque o povo ficou tão em choque, tipo, finalmente um episódio dos dois interagindo, sendo que eu acho que essa é uma das estruturas de narrativa que mais acontece em South Park. Eu não tô entendendo a felicidade das pessoas, porque eu nunca sentei e acompanhei South Park por lançamento, só fiz isso na última temporada, então, tipo, como eu sentei e vi tudo de uma vez ano passado, não foi tão impactante pra mim agora, tipo, mais um episódio do Caio com o Cashman. Tem tantos episódios que você assiste direto, então não foi tão, tipo, um momento de celebração pra mim. Mas eu acredito que quem já vem, né, assistindo em lançamento há anos já, tem muita gente que, tipo, é fiel. Mesmo a galera do fandom, que é bem mais nova que eu, já é fiel, tipo, há muitos anos, tipo, antes da pandemia tá assistindo todo lançamento, então talvez pra eles foi mais impactante. Então, pra explicar o quão caótico eu acho esse chip pra pessoas que não assistem South Park, eu acho que faz mais sentido eu também explicar baseado em outros chips que tem em South Park. Eu acho que eu vou usar como exemplo o chip do Kyle com o Stan. Style. É Style? Style. Eu acho esse nome de chip muito bom. Eu não shippo, tá? Eu não tenho chip nenhum. Acho que o mais próximo de chip que eu tenho de South Park é Creek, porque é bonitinho o Creek e é literalmente canon e, tipo, nunca passaria na minha cabeça se não fosse eles fazerem esse chip canon, mas depois que virou canon eu achei fofo. Creek e só. Eu não ligo muito pra chip South Park. Por isso que eu acho engraçado essa comunidade de fãs, tipo, ser fã mesmo, estereótipo de fandom com South Park. Eu acho muito engraçado, porque, sei lá. Enfim, comparando, por exemplo, o chip do Kyle com Stan. É bem o estereótipo da trope, se você acompanha coisas de fanfic, né? O best friends to lovers, melhores amigos para... Fala amantes? Como é que fala lovers em português? Né, que é a trope de quando dois melhores amigos descobrem que se amam e se apaixonam e tipo... E mesmo eu não shippando o style, eu entendo a galerinha que é mais fã de South Park shippar, porque tipo, é bonitinho, eles são melhores amigos, eles são baseados no Trey e no Matt, os criadores de South Park, e eles têm muitos momentos fofos, e essas coisas de comunidade de fandom, tipo, dane-se. Mas o meu problema, em comparação com Cartman e o Kyle, é que, pra mim, é impossível shippar
o Cartman com qualquer personagem de South Park. Não só shippar ele com o Kyle. Meu problema não é shippar ele e o Kyle. O problema não é esse. Não é tipo, eu só acho esse chip ruim. Não. Pra mim, não faz sentido o Cartman ser shippado, o Eric Cartman ser shippado com qualquer personagem dessa série, incluindo a Heidi, que ele literalmente namorou canonicamente na série, no desenho. Por quê? Meu primeiro vídeo de South Park que eu fiz aqui no canal, falando da nova temporada, eu falo que o Eric Cartman não é um personagem. Ele é uma força do plot pra mover assuntos em que a equipe de South Park quer falar sobre. O Cartman, ele não é uma pessoa, um personagem que pode ser julgado e interpretado como se interpreta os outros personagens, porque os outros personagens têm suas personalidades, as suas questões... sei lá, tipo, toda essa caracterização de personagem, enquanto o Cartman, ele é basicamente a essência de South Park por ser a essência satírica da série. O que eu quero dizer, sempre que eles querem tratar de uma coisa ultramente polêmica, ultramente errada, eles usam o personagem do Cartman pra mover a história e trazer esse assunto à tona pra poder criticar esse assunto em cima através do Cartman. O Cartman vira esse, tipo, vetor pra trabalhar de assuntos polêmicos em que tá acontecendo ao nosso redor, basicamente. Então, o Cartman, apesar de, sim, ele ter uma personalidade, ele é, tipo, a criança gordinha, extremamente mimada e egoísta e que manipula todo mundo e se acha melhor que todo mundo, ou é inseguro e joga todo mundo pra baixo pra se sentir melhor pra... Tá, ok, características do Cartman. Mas o Cartman não tem camadas, ogros têm camadas. O Cartman não é um personagem em que é escrito que nem os outros personagens, e que tem momentos de crescimento, que eles entendem algo, eles aprendem algo, como o Kyle antigamente, né, no início do South Park, sempre dava um discurso. O que eu aprendi com isso? Pra nada. O Cartman é uma essência em que é um personagem que nunca vai mudar, independente, óbvio, tipo... Eu não tô levando em consideração, por exemplo, os especiais em que a gente vê eles crescidos, porque ali é uma interpretação diferente dos personagens, então eu desconsidero isso. Mas o personagem do Cartman é uma essência da sátira. É uma essência do que move South Park. E por ele ser um personagem tão extremo, e não só extremo de tratar de coisas polêmicas, mas extremos de não ter limites. As narrativas do Cartman nunca vai ter um limite, sempre vai ultrapassar esse limite, porque as regras do mundo de South Park não se aplicam ao Cartman, porque ele não é o personagem. Qualquer coisa que eles conseguirem inventar no momento que se faz através do Cartman vai fazer sentido, porque você realmente acredita que o Cartman faria a coisa mais maluca do universo, convenceria qualquer pessoa a fazer o que ele quer e conseguir fazer o que ele quer, mesmo que em várias vezes ele se ferra no final, mas esse é o ponto, porque o Cartman se ferrando no final da história não é um desenvolvimento do personagem do Cartman, é o Matthew Trey, equipe South Park, tirando sarro, fazendo piada em cima da temática polêmica em que eles estão trabalhando. Fez sentido o que eu falei? Pra quem não assiste South Park, comente aí. Eu não sei se você clicou nesse vídeo e você não assiste South Park, mas assim, isso se torna muito claro com esse personagem, porque quando você assiste South Park no início, o Cartman ainda dava pra considerar como uma criança que nem as outras crianças do show, assim, como uma criança gordinha, o palhaço da turma, mimado, em que tentava botar as pessoas lá pra baixo, fazer bullying com as pessoas só porque ele era muito seguro, você enxergava isso no início do personagem, mas enquanto as temporadas vão passando, quando a gente chega no episódio em que eu esqueci o nome do menino, mas em que ele mata os pais do menino e dá pro menino comer... Esse foi o ponto em que o personagem do Cartman se transformou em uma criança desse universo South Park e virou uma ferramenta do plot, ok? Por isso, por conta do Cartman, por conta desse personagem não se encaixar nessa caixinha de personagem que tem várias questões e complexidades em que eu acredito que hoje em dia todas as crianças de South Park que têm falas, todas a gente aprende um nível e tem pelo menos um episódio que você aprende mais sobre a vivência dessa pessoa e sobre as características, como é essa criança da escola, como é essa criança em casa.
Apesar que eles estão adicionando nas últimas temporadas muitas crianças novas, que às vezes até tem fala, mas a gente não sabe nada sobre elas. Mas se a gente pensar nas crianças, tipo, o centro de South Park, todas elas têm. Enfim, até me perdi essas camadas e complexidades em desenvolvimento em que as crianças de South Park mais importantes todas têm, porque elas se encaixam em um formato do que é ser um personagem de South Park. O Cashman não tem, já que ele não é um personagem, ele é uma força, ele é uma ferramenta do plot. E tá. Mas tá, Cami, por que você liga tanto? Por que você tá falando tanto tempo fazendo essa análise do Cashman, sendo que eu já falei tudo isso no meu primeiro vídeo de South Park? Por que te irrita tanto pessoas ignorarem essa mecânica de como funciona o Cashman e mesmo assim decidirem shippar o Cashman com o Caio? Porque você odeia tanto esse chip? O motivo de eu odiar tanto esse chip é porque as pessoas... Mano... Coitadas, provavelmente a grande maioria não é possível, deve ser criança, eu não consigo entender, ver um adulto que realmente shippa. Porque uma coisa se for, por exemplo, eu tô literalmente com a touca do Cashman na cabeça. E o Caio, eu diria que é o personagem que eu mais gosto, me identifico, mais ou menos. Assim, tipo, meus dois favoritos com certeza é o Cashman e o Caio. Eu adoro os episódios que tem os dois eles juntos, até tem demais. É tipo, o início de South Park era pra mostrar que o Caio e o Stan são melhores amigos, mas eu acho que com certeza a gente tem mais episódios focados no Cashman e no Caio do que no Stan e no Caio, e isso realmente é muito engraçado. Mas o que me irrita é que as pessoas veem esse chip realmente, tipo, como um chip real, não no sentido, vai ser canon, não é isso que eu tô falando, apesar que deve ter pessoas que realmente acham que isso vai acontecer depois do chip do Tweek e do Craig virar canon. Mas as pessoas gostam desse chip de uma maneira que você gostaria de um outro chip na cultura de fandom, tipo, realmente romantizam essa relação do Kyle e do Cartman de uma maneira muito estranha. E pra mim é estranha não por eles serem crianças, tipo, não é isso que tá passando na minha cabeça. É estranha porque eles pegam cenas do Cartman e do Kyle e eles acham, tipo, olha como o Cartman realmente ama o Kyle, olha como o Kyle ama o Cartman. Agora, quando saiu esse episódio, eu estava falando, viu? Agora a gente tem provas que Kyle não é tipo, um amor não correspondido, que o povo falava que o Cartman era apaixonado pelo Kyle e o Kyle não correspondia. Não, agora a gente tem prova que o Kyle também gosta do Cartman, tipo... Mano, não é possível. O problema desse chip é porque tudo que o Kurtzman faz é pra conseguir algo em troca, é pra manipular. Você não consegue levar nada em que o Kurtzman fala, você não pode levar nada que ele fala ou faz a sério, porque ele é uma personagem, uma ferramenta de plot sem integridade. Não existe um lado de empatia e um lado bom no Kurtzman. Não tem. E é esse o objetivo do personagem dele. Em um momento talvez até teve, mas empatia não existe. Ele é o nível de narcisismo, o máximo, assim, tipo, o nível exagerado de narcisismo pra conseguir representar as temáticas em que a equipe de South Park quer retratar numa mídia de sátira. Ok? Até eu vou ter que falar de Zoe Sunny Philadelphia de novo. Eu não consigo falar de South Park sem falar dessa série, que é outra série de sátira, não é desenho, é uma série mesmo. Mas tem, por exemplo, o personagem do Dennis, em que eu diria que o Dennis tá muito, muito, muito próximo de chegar ao nível de ser ferramenta do plot da mesma maneira em que o Cartman é em South Park. E isso quer dizer o quê? Em que você não consegue levar a série nenhuma, tipo... emoção ou relacionamento dele a sério, entender como chip realmente como o sentimento, o amor, essas coisas, porque o cara literalmente tá fora, nem nível de psicopatia, tá fora do nível de realidade de maneira de conexões e interações humanas. Mas eu acho que o Dennis ainda não chegou ainda, porque ele tem todo um contexto por trás
É toda uma questão por trás, ele é um personagem mais complexo que o Cartman é, e por isso que ele não chegou. Dá pra ler o Dennis só como um psicopata, sei lá o que ele é, mas muito maluquinho, tipo, à beira de não ter empatia, em poucos momentos ele tem empatia, mas uma coisa que ele não tem empatia é empatia por mulher. Isso ele realmente não tem. Então, se quiserem fazer um casal com o Dennis, vai ter que ser com um homem e muito provavelmente vai ser com o Mac. Enfim. E foi até boa essa comparação, porque o Dennis, que já tá... Muitas pessoas, acredito que até diriam que talvez o Dennis é mais psicopata que o Cartman, o que... Mentira, tá? Você talvez tá passando pano pro Cartman só porque ele é uma criança, mas... Mentira, mentira, mentira. O Cartman é só a representação de todos os preconceitos e crimes e coisas horríveis que você pode fazer, o Cartman faz, desde as coisas mais leves até as coisas mais pesadas. Como, por exemplo, nesse último episódio, ele só queria ganhar em uma aposta naqueles sites que você pode apostar sobre qualquer coisa. Era essa uma das temáticas desse episódio. E por isso que me irrita tanto, porque, por exemplo, nesse episódio eles pegam trechos em que o Cartman estava sendo, obviamente, manipulador, porque isso é a única coisa que ele faz, e as pessoas ainda tentavam ler em uma maneira como se tivesse um fundo de verdade ali, sendo que o Cartman não tem isso, porque ele não é uma pessoa complexa com camadas, ele é só uma ferramenta. Gente, eu tô tentando deixar os episódios de Fala Kami ainda com meia hora, porque eu sinto que eu tô fazendo episódio tipo, com mais de 40 minutos. Eu não sei se tá rendendo tanto quanto era pra render. Mas, enfim, eu não gosto de nenhum chip com Cartman. Eu acho que depois disso tudo deu pra entender. E se você nunca assistiu South Park, eu super recomendo até se você começar por essa temporada nova. Já é super legal, ainda mais se você tá engajado minimamente com notícias mundiais. Eu acho que chegamos em um nível... social, que é impossível você se desligar do jornal, se desligar das notícias em que tudo tá explodindo todo dia é uma coisa nova. O mês de setembro foi bizarro, eu até tava pensando em fazer esse Fala Kami falando sobre que caos foi o mês de setembro, mas eu acho que eu vou, na verdade, fazer um Arrume-se Comigo Dramas da Semana, que é outro quadro que eu tenho, que eu falo de... Normalmente é mais notícias do mundo de criação de conteúdo, mas eu posso abrir um pouco mais pra falar notícias do mundo mesmo. E eu acho que eu vou fazer isso lá, já que aquele quadro, normalmente, eu pesquiso um pouco mais, eu trago referências, vídeos, fotos, essas coisas, enquanto Fala Kami, mas eu só ligo a câmera e começo a gravar, como claramente vocês estão vendo, em que eu tô literalmente sem maquiagem, com o cabelo ferrado. Normalmente meu cabelo tá bonitinho nos vídeos, nesse nem isso tá. Caos, mas eu tinha que falar sobre esse maldito chip, porque... Realmente, se você tem mais, assim, de 13 anos, ainda tô subindo a barra, eu ia falar, se você tem mais de 10 anos, tá? Se você tem mais de 13 anos e vê esse chip não só como uma piada, ou como, tipo, se você gosta dos episódios ou de como a interação do Kyle e do Cartman acontece em South Park. Tudo bem, eu literalmente adoro, eu acho que é o meu duo favorito de South Park, talvez isso tá vindo, né, de mim, literalmente, que eu amo o Cartman, o personagem do Cartman, eu amo o Kyle, então, tipo... Porque eu que adoro os dois e adoro os episódios deles, não gosto desse chip. Por conta disso tudo, porque se fosse um chip, tipo, tem o termo, né, crack chip, ou um chip piada, em que as pessoas só acham engraçado colocar esses dois juntos e tá fazendo fanart piadas em cima, eu acharia super de boa, mas eu acho um negócio até um pouco preocupante das pessoas quererem tratar esse chip com a mesma seriedade, romantização em que outros chips na cultura fandom acontecem, sendo que eu acho isso muito tosco, porque... transforma todo o discurso do Cartman pra ter alguma coisa escondida lá, tipo... ele tá manipulando porque ele é seguro, mas ele gosta... Não, gente. Não! What? Meu Deus! Eu acho que é toda... o surto, a desilusão, a desilusão ao redor desse chip que me irrita. E eu fico tipo, gente, eu espero que vocês não são assim na vida real de romantizar pessoas a esse nível, senão vocês vão se ferrar muito, porque não é possível. Eu ainda gosto de acreditar que as pessoas que shippam Kaiman é mais fazem isso como uma piada entretenimento do que realmente acreditarem que existe alguma coisa ali, não em questão de canon, mas tipo, existe alguma coisa ali que vale a pena ser romantizada, porque, gente, romantizar o Eric Cartman, vocês vão olhar na minha cara e falar que vocês querem romantizar o Eric Cartman. Pelo amor de Deus. É isso. O que mais eu falo? Tem mais o que falar?
Eu olhei... Ah, era isso que eu tava falando quando meu vídeo cortou, que eu tive que atender interfone. Domingo, dia 27... Não, dia 28 de setembro, ainda setembro, esse mês que não acaba nunca. Meu Deus do céu, dia 28 de setembro, eu vou estar fazendo a votação da minha próxima cor de cabelo. Eu tiro a touca. Ai, que é isso? Não... Eu tô muito feia, meu cabelo tá muito feio, mas vocês podem ver claramente, meu cabelo ainda está rosa, que eu não descolori, mas eu vou estar descolorindo amanhã e domingo eu vou fazer a votação da minha próxima cor de cabelo. Deixa eu botar minha touca de volta, porque eu tirei. Já dava pra ver que meu cabelo era rosa, não precisava ter tirado minha touca. Cara, e se eu tivesse cabelo curto? Nem parece que meu cabelo parece com uma peruca, enfim. Primeiro link da descrição se você quer participar desse momento, dessa marca histórica, desse momento tão importante do canal. Clica nesse link aí, no primeiro link da descrição. E se você quiser acompanhar todo o processo em que eu vou mostrar como eu descoloro meu cabelo, vou mostrar depois eu pintando meu cabelo, depois de escolher qual cor eu vou pintar meu cabelo, eu vou estar postando isso no TikTok, mas vai sair antes no para membros aqui do canal Kamikami. Desculpa, membros, que eu literalmente abandonei vocês. Antes eu postava um vídeo para membros toda semana e eu só parei de fazer isso. Desculpa, membros, eu nem acredito que ainda tem pessoas que pagam o para membros do canal. CBFF Kamikami, muito obrigada. Mas se você quiser ver esse conteúdo de eu descolorindo meu cabelo, acho que eu vou postar. Cada dia que eu fazer alguma coisa, eu vou postar. Vou postar eu descolorindo meu cabelo, depois vou postar eu pintando e sei lá mais o que. Vai estar saindo para membros por somente R$1,99 por mês. Essa assinatura, o preço mais barato que dá pra botar no YouTube, que é só um extra, assim. Quem quiser conteúdo extra, vai estar lá. E é isso. Espero que se você shippa Kainian e clicou nesse vídeo, espero que você entenda que não tem problema você achar uma dinâmica engraçada e querer chipar por conta disso, mas se você realmente tá romantizando o Cartman e querendo entender ou fazer uma análise desse chip de uma maneira profunda, não faz sentido nenhum. Você tá... Ai, cara, eu não sei. As pessoas... O que me tira do sério é as pessoas levarem tão a sério. Esse é o problema pra mim, porque... Eu ainda não caiu a ficha que as pessoas realmente levam esse chip a sério. Enfim, é isso. Até o próximo vídeo. Eu não sei se eu vou fazer o Fala Kamikami dessa semana ou não. Eu acho que vai ser semana que vem, mas enfim. Fiquem atentos a isso, que vai ser um vídeo provavelmente bem legal, bem melhor que esse. Mas como eu tinha que postar um vídeo sexta-feira, ainda tô gravando esse vídeo parecendo uma largada na vida, porque eu não sei o que tá acontecendo. Vou até esconder meu cabelo. Tchau!